Agora falar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ontem foi uma sessão decisiva, né, como era esperado. O ministro que apresentaria as maiores divergências foi o que se confirmou mesmo, foi o ministro Luiz Fux, numa sessão longuíssima de 14 horas ao longo da quarta-feira. E aí a sessão de ontem passou para as 2 horas da tarde, com o voto da ministra Carmen Lúcia. E aí o Supremo Tribunal Federal formou a maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 aliados dele por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e diversos outros crimes. Vamos retomar como foi, então, essa sessão? Caso você não tenha conseguido acompanhar, os votos são longos, né? E ao abrir o voto, a ministra Carmen Lúcia disse que o processo trata, né, de crimes inéditos e representa um encontro do Brasil com a sua própria história. Vamos acompanhar esse trechinho. Seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Mas nem por ser tão singela esta equação processual penal, é simples a atuação do julgador. Eu digo isso sobre a minha função e sobre o meu desempenho. Esse é um processo, como há outros, que temos a responsabilidade constitucional de julgar. Processos há que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja uma cidade pequena, seja para todo o país. Toda ação penal, especialmente a ação penal, impõe um julgamento justo e aqui não é diferente. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado. A ministra Carmen Lúcia, que não tem um histórico aí de votos longos, mesmo assim fez um voto ali, apresentando diversos contrapontos com o voto do antecessor dela, do dia anterior, do ministro Luiz Fux, que foi quem divergiu bastante dos votos que já tinham sido dados, do ministro relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Então a ministra Carmen Lúcia veio logo depois do Luiz Fux, pediu a condenação dos 8 réus e foi bastante objetiva ali e até com um voto ali de 2 horas antes do término ali da sessão, com o último voto, que foi o voto do presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas agora a gente vai chamar mais um elemento para essa conversa, que é a Marília Ribeiro, que é a nossa repórter, que passou essas 2 semanas entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, e hoje amanhece na porta da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Marília? Bom dia. Oi, Nath. Semanas de bastante trabalho para todos nós, né? Bom dia para você, ao Gabriel, Serapião, todos que estão na nossa companhia nessa sexta-feira. Hoje nós estamos aqui na frente do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse condomínio fica próximo à esplanada dos ministérios. É importante a gente lembrar que o ex-presidente, como estamos comentando durante todo o programa, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses pelo golpe de Estado e também por outros 4 crimes. Além disso, ele também aí ficou inelegível por mais 8 anos. Lembrando que essa aí é a terceira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro fica inelegível, 2 vezes já pelo TSE e agora por essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nath, por enquanto, aqui na frente do condomínio, a movimentação é tranquila. A informação que nós temos é que quem já chegou por aqui é o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro. A expectativa é que ele possa sair e converse com a gente da imprensa sobre como está o ex-presidente, como ele recebeu a notícia da condenação e mais do que a condenação, a dosimetria dessa pena aí, que foram 27 anos e 3 meses. Por enquanto, temos apenas a movimentação de alguns colegas, também temos a Polícia Militar do Distrito Federal aqui na frente, apenas uma viatura que está fazendo essa parte
da segurança. E lembrando que ele continua em prisão domiciliar, o ex-presidente está em prisão domiciliar desde o último dia 4 de agosto. Temos também aí o reforço do policiamento na frente da casa do ex-presidente, que está sendo feito pela Polícia Penal aqui do Distrito Federal. Nath, outra informação que é importante a gente trazer é que nessa última semana a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que ele possa sair no domingo para poder realizar alguns exames, retirada de uma pinta. Essa autorização foi concedida, então neste domingo o ex-presidente ele deve comparecer ao hospital, deve estar, que fica na Asa Sul. Para quem não é de Brasília, ele fica a poucos quilômetros da esplanada dos ministérios. A expectativa é que ele compareça no hospital pela manhã, por volta das 9 horas, faça a retirada são algumas manchas marrons que ele deve fazer retirada para também poder fazer biópsia dessas manchas que apareceram no corpo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele vai ao hospital neste domingo, por volta das 9 horas da manhã, e deve retornar para sua casa ainda no mesmo dia, Nath. Ô Marília, desde que o ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar, ele saiu, né, para o Death Star também para fazer uma consulta ali em relação ao problema intestinal dele, né? Por causa da facada ainda, ele tem diversas fragilidades ali no sistema digestivo, por causa da facada lá de 2018. Aí ele saiu faz umas 3 semanas, se eu não me engano, e aí vai sair agora de novo no domingo. É sempre uma informação relevante, né? Se trata de um ex-presidente da República. E claro, como está em prisão domiciliar, ele, nesses deslocamentos, é uma forma de, por exemplo, os próprios apoiadores do ex-presidente conseguirem vê-lo, né? Porque ele está dentro de casa e a Marília está aí na porta do condomínio, mas a casa dele fica lá para dentro, então não tem como, né, os apoiadores conseguirem encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Da outra vez que ele saiu, né, Marília, ele chegou ali a interagir de alguma forma com os apoiadores que foram para a porta do hospital. E a gente imagina que dessa vez, com a condenação por golpe de Estado, deve ter uma comoção maior no Death Star nesse domingo, né? Sim, Nath. Na última vez que o ex-presidente esteve no hospital, eu fiquei lá, a gente fez uma portaria para o ex-presidente. Tivemos aí a presença de alguns apoiadores. Geralmente são sempre as mesmas pessoas que comparecem quando o ex-presidente vai para o hospital. Aqui, neste momento, a gente não vê a presença de nenhum apoiador. Mas lembrando que eles estão fazendo algumas vigílias aqui na frente do condomínio. Já tem algumas semanas que eles estão fazendo vigília, mas neste momento a gente não vê a presença de nenhum apoiador. Então, nesse domingo a gente deve sim ter alguns apoiadores lá na frente do hospital. Eles acabam chegando lá com algumas bandeiras do Brasil, também com bandeiras de Israel. E da última vez a gente também pôde ver até bandeiras dos Estados Unidos, lembrando das sanções que foram impostas ao Brasil, sanções econômicas e também sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a expectativa é que neste domingo também tenha a presença de apoiadores. Pode ser que seja um número maior por conta da condenação que teve nesta quinta-feira, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas é tudo expectativa, Nath. A gente precisa aguardar, saber como é que vai funcionar, o que deve acontecer, como que vai ser feita toda essa parte de segurança e locomoção mesmo do ex-presidente, saindo do condomínio e indo até o hospital. É bem próximo, mas é um caminho que passa ali pela esplanada dos ministérios, ele parte do eixo monumental. A nossa equipe vai estar aqui no domingo acompanhando, a gente sempre faz todo esse rodízio de equipe, as pessoas, nossos colegas de trabalho, eles ficam aqui no condomínio, acabam saindo junto com o ex-presidente, mas quando chega lá no hospital, nós também já temos equipe. Então, se você está em casa, quer ficar bem informado, saber de tudo, todo o trajeto que será feito, como é que vai ser feito esse exame do ex-presidente, precisa acompanhar a gente não só no domingo, mas todos os dias, Nath. Isso mesmo, e principalmente no Acorda Metrópolis, Marília Ribeiro faz parte do nosso time do Acorda Metrópolis. Marília, aproveitar só mais um pouquinho a sua ilustre presença. No último domingo, foi 7 de setembro, dia da Independência,
além, né, do rito, da festa, da comemoração do governo e de outros estados, a gente teve manifestações pró-Bolsonaro e contra Jair Bolsonaro. E eu queria te aproveitar porque eu sei que você também estava de plantão, então você acompanhou, né, essas manifestações aqui, principalmente em Brasília, e é claro, é isso, a gente tem essa expectativa, portanto, de que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro voltem a se mobilizar com um pouquinho mais de corpo, né, e de mobilização, já que agora teve a condenação, né, confirmada, Marília. Nath, o que a gente pode observar, fazendo um comparativo com outras manifestações que aconteceram, esse 7 de setembro teve um número maior, sim, de apoiadores do ex-presidente, eles que se reuniram ali na Funarte, bem próximo da torre de TV, ficaram ali por cerca de 4 horas, onde diversos parlamentares, como por exemplo a senadora Damares Alves, o deputado federal Zé Trovão e também o senador Isalci, eles acabaram discursando, o que eles reforçaram muito durante essa manifestação foi sobre o projeto de anistia, já que muitos parlamentares ali, entre eles mesmo, já afirmavam que essa condenação ela já era coisa prevista, já era coisa que iria acontecer antes mesmo do julgamento retomar na terça-feira. Isso foi no domingo que eles falavam. Então, o que a gente pôde perceber foram assim, muitos manifestantes e também parlamentares que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestando a respeito da anistia, que deve ser um projeto, Nath, que deve movimentar bastante o Congresso Nacional nessa próxima semana. Lembrando que segunda-feira a previsão é de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, compareça a Brasília novamente. Na terça nós temos reunião de líderes na Câmara dos Deputados e o que os parlamentares da oposição que trabalham para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que são apoiadores dele, o que eles querem é que a urgência do projeto seja pautado já para quarta-feira. Essa urgência, ela vai fazer com que a tramitação desse texto aconteça de forma mais rápida, mais ágil, e assim não vai precisar passar por comissões, então ela segue para a votação diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. Mas existem barreiras. Ali a base do governo Lula diz que vem trabalhando para poder barrar que esse projeto possa avançar. Ontem nós conversamos com o ministro Paulo Teixeira, ele disse que o governo já está fazendo todo um trabalho para que esse texto não avance. Lideranças também dentro do Congresso Nacional dizem o mesmo, mas é importante a gente acompanhar, né, Nath? Porque a gente lembra o que aconteceu na CPMI do INSS, que estava tudo certo por conta das indicações das presidências e também da presidência e também da relatoria da comissão, mas por ali um movimento de articulação da oposição acabou derrubando essas indicações. Segunda-feira, com Tarcísio de Freitas aqui em Brasília, a gente vai acompanhar qual vai ser essa articulação que ele vai fazer, com quem ele vai se reunir e como será a reunião de líderes na terça, Nath. Perfeito, obrigada, viu, Marília? Eu sei que daqui a pouquinho você entra de novo. A produção já me atualizou aqui, a Lauren Keller, que você vai correr aí para uma próxima pauta, inclusive para falar de reforço na segurança lá na Praça dos Três Poderes, pertinho do Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouquinho você volta. Bom trabalho, até daqui a pouco. Eu vou continuar aqui